o programa de obras que foi uma das marcas dos governos petistas anteriores. Uma política levada adiante durante a euforia econômica brasileira no fim da década de 2010. Uma euforia que acabaria em recessão. Agora, uma reedição que deve lidar com eixos diversos para além dos projetos de infraestrutura. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 8 de agosto de 2023. Dia em que os ministros Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, e Rui Costa, da Casa Civil, apresentaram à cúpula do Congresso Nacional a nova versão do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O lançamento oficial acontece na sexta-feira, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai dar mais detalhes sobre o programa. A nova edição do PAC quer retomar obras paradas, acelerar outras obras que estão em andamento e criar novos empreendimentos em pelo menos 6 grandes áreas de investimento. São elas transporte, incluindo ampliação de rodovias, energia, com obras que favoreçam fontes renováveis, infraestrutura urbana, incluindo obras do Minha Casa Minha Vida, equipamentos sociais, com obras em saúde, educação e esporte, comunicações para dar estrutura de redes para as escolas e também obras de abastecimento de água e esgoto, com o programa Água para Todos. Esse PAC eu acho que será uma coisa extremamente importante, porque com ele nós vamos inclusive colocar a questão da transição energética. Nós queremos fazer um grande programa de investimento em eólica, em biomassa, em solar, em hidrelétrica, e nós estamos construindo parceria com vários países do mundo na produção de hidrogênio verde. O PAC é dizer, o Brasil está de volta, o crescimento econômico está de volta, o salário está de volta e a melhoria da qualidade de vida do povo está de volta. Esse é o Lula em entrevista ao SBT em 6 de julho. Segundo o governo, um dos focos do novo PAC será a conclusão de obras paradas. A estimativa é que haja 14 mil obras federais pendentes. Boa parte dos projetos deve contar com parcerias entre poder público e poder privado. Além disso, devem ser formadas diferentes instâncias para avaliação e acompanhamento dos empreendimentos. O governo já definiu que o novo PAC vai ter um conselho gestor, com participação dos ministérios da Casa Civil, da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. É esse conselho que vai aprovar a carteira de obras. Também é um grupo que deve definir quanto vai ser destinado para cada área do programa. Um outro grupo executivo deve contar com secretários que vão acompanhar a implementação e execução do programa como um todo. Tudo isso vai ser confirmado na sexta, na cerimônia de lançamento do novo PAC. A expectativa é que o modelo de financiamento do novo PAC seja o mesmo das primeiras edições do programa em governos anteriores do Lula, com as obras financiadas com recursos federais e com recursos privados, firmados por concessões ou parcerias público-privadas. O valor de recursos federais que vai ser destinado ao novo PAC ainda não está anunciado, o que deve ser feito na sexta-feira. Existe uma expectativa em relação à aprovação do novo arcabouço fiscal, regra que substitui o teto de gastos. O texto dessa nova regra fiscal está para ser analisado novamente pela Câmara, já que sofreu mudanças ao ser aprovado no Senado. A nova votação dos deputados, porém, ainda não tem data específica para acontecer. Se aprovada, a proposta fiscal garante um piso mínimo de investimentos do governo. De acordo com o texto atual, em 2024, esse piso está entre 70 e 75 bilhões de reais. O PAC foi lançado em janeiro de 2007, no primeiro mês do segundo mandato do Lula. Era um pacote de investimentos públicos e privados, com foco principal na área de infraestrutura. Um dos eixos do programa era o estímulo ao crédito ao setor privado. O PAC 1, a primeira edição do programa, previa um orçamento de mais de 500 bilhões de reais. 2 anos depois, o orçamento ganhou ainda mais verba, com um reforço de mais 142 bilhões de reais. Antes do lançamento do PAC 1, ainda lá no primeiro mandato do Lula, o Brasil tinha registrado bons números de crescimento. Naquela época, o petista tinha superado a desconfiança inicial dos agentes de mercado e conseguido alcançar bons resultados econômicos. A estratégia foi aliar uma gestão conservadora das contas públicas
com uma expansão substantiva de programas sociais. Aí veio o PAC. A proposta era não só fazer as obras saírem do papel, mas também gerar empregos e renda a partir do aumento de investimentos públicos e do incentivo ao investimento privado, com as estatais também cumprindo um papel importante. Na prática, o PAC acabou representando um aumento do papel do Estado na economia. Em 2006, ano anterior ao lançamento do PAC, o Lula tinha trocado o seu ministro da Fazenda, tirou o Antônio Palocci, nome associado à gestão mais ortodoxa, e colocou no lugar o Guido Mantega. Em entrevista ao Nexo em 2022, o próprio Mantega falou sobre como imprimiu o que ele chamou de uma dinâmica diferente daquela adotada pelo seu antecessor, com maior foco em investimentos públicos e obras de infraestrutura. O PAC acabou sendo um dos principais símbolos dessa guinada. Aqui é importante lembrar também do papel fundamental de Dilma Rousseff, que foi apelidada por Lula como mãe do PAC. Na época, ela era ministra da Casa Civil, responsável pela condução do programa. Foi o PAC, inclusive, que deu visibilidade nacional para Dilma, que depois virou a presidente do país, apadrinhada por Lula. No seu mandato, já em 2011, a Dilma lançou uma segunda edição do PAC, dessa vez já como presidente da República. Grande parte das obras do primeiro projeto, inacabadas, foram incorporadas na segunda edição. Ou seja, o PAC 2 estava em grande parte sobreposto ao PAC 1. O resultado foi um orçamento quase dobrado, mais de 900 bilhões de reais destinados ao programa. Em suma, o PAC ajudou o Brasil a manter um bom ritmo de crescimento durante o segundo mandato do Lula e também após a eclosão da crise mundial de 2008. O programa acabou sendo comemorado pelo PT como um símbolo da euforia econômica que se formou dentro e em torno do Brasil no final da década de 2000. Só que, como a gente sabe, essa euforia terminou numa forte recessão. Existem economistas que dizem que o esgotamento do modelo de crescimento liderado pelo Estado foi um dos principais fatores por trás da enorme crise que tomou o Brasil a partir de 2014. Esses economistas também dizem que o PAC pode ter contribuído para o aumento da inflação em 2015. Existem ainda críticas sobre os critérios pelos quais as obras eram escolhidas, além de questionamentos sobre a eficiência do gasto público promovido pelo PAC. O Programa de Aceleração do Crescimento também foi alvo de investigações da Lava Jato, que apurou contratos do governo com empreiteiras. Outro problema que apareceu no PAC foi o atraso nas obras, com relação ao cumprimento de metas, há dados divergentes. Um relatório do governo apontou em 2010 que 82% dos empreendimentos do PAC 1 tinham sido cumpridos nos primeiros 4 anos. Em 2014, o balanço era de que 99,7% dos projetos previstos entre 2011 e 2014 tinham sido finalizados. Mas um relatório publicado em 2016 pela consultoria Interb estimou que só 50,9% dos projetos do PAC 1 tinham sido concluídos a tempo. Para o PAC 2, a estimativa era de que 52,9% dos projetos foram concluídos. Nos governos seguintes, do Michel Temer e do Jair Bolsonaro, o PAC foi sendo deixado de lado e sendo cada vez mais alvo de corte. Em 2019, o Ministério da Economia decidiu que o programa deixaria de receber novos projetos. Em 2022, o PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro, fechou com alta de 2,9% frente ao de 2021, num contexto de retomada da atividade econômica após a pandemia de Covid-19. No primeiro trimestre de 2023, o PIB cresceu 1,9% na comparação com o final de 2022. O resultado superou a expectativa de economistas e foi puxado pelo desempenho do agronegócio. Só que apesar desse resultado melhor que o esperado nos primeiros 6 meses de 2023, para o segundo trimestre existem sinais mistos sobre o andamento da economia. Alguns indicadores apontam para uma desaceleração. O principal deles é o IBC-BR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, referido comumente como a prévia do PIB. Em maio, o indicador caiu 2% no pior tombo em mais de 2 anos. Em julho, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, disse que espera que o Brasil cresça 2,1% em 2023. A projeção foi mais otimista do que a anterior, feita em abril, que apontava para uma expectativa de alta de 0,9%. O presidente Lula, por sua vez, é mais otimista do que as projeções. Em entrevista em junho, ele chegou a falar que espera que o país cresça até 2,5% em 2023, atribuindo uma boa expectativa principalmente à retomada de políticas sociais e geração de empregos.
No cálculo otimista do presidente, o PAC também entra na conta. Os Estados Unidos estão vivendo o que tem sido chamado de verão quente das greves. A expressão faz referência tanto às ondas de calor extremo que têm atingido o país, quanto ao alto número de mobilizações trabalhistas em diversos setores da economia americana. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, por que está tendo tanta greve nos Estados Unidos? Pois é, a gente tem ali os roteiristas e os atores de Hollywood como o rosto desse momento nos Estados Unidos, mas tem muito mais trabalhadores que também estão parando. Tem funcionários de hotéis, de redes de alimentação, tem também uma boa possibilidade de que os trabalhadores da indústria automotiva de Detroit parem em breve. Enfim, essas mobilizações estão super fortes por lá. E quando a gente vai olhar para o que está sendo pedido, tem uma parte que é demanda por melhores condições de trabalho, e aqui entram também os benefícios de saúde, que é uma pauta que ficou muito forte nos últimos anos com a pandemia, e tem também uma parte que é salarial, claro. Se a gente for lembrar, os Estados Unidos passaram nesses últimos anos por uma inflação de quase 10%, que, enfim, a gente pode estar acostumado com isso aqui no Brasil, mas lá foi a maior em 40 anos. Então tem essa demanda por recomposição salarial. Fora que também tem todo o contexto do mercado de trabalho americano, que está com o desemprego super baixo, ali em torno de 3,5%. Quando o desemprego está mais baixo, as empresas não têm aquele trunfo de que, então se você não quiser esse salário, tem um monte de gente aqui fora que está querendo. Então, o poder de barganha dos trabalhadores também está alto. E tudo isso tem levado a esse contexto de mobilizações trabalhistas por lá. E Marcelo, isso quer dizer que os sindicatos americanos estão se fortalecendo? Essa é uma pergunta que tem mais de uma resposta possível. Por um lado, o apoio da população aos sindicatos está num nível bem alto. Tem pesquisa que mostra que é o maior desde os anos 60. E isso até está tendo um reflexo eleitoral, porque o Joe Biden, que vai tentar a reeleição no ano que vem, está querendo emplacar a ideia de que ele é o presidente mais pró-sindicato da história do país. Então, de um ponto de vista de opinião pública, sim, os sindicatos realmente estão com tudo. Mas se a gente for olhar para quantos americanos estão efetivamente filiados a sindicatos, a história já é bem diferente. Em 2022, pouco mais de 10% dos trabalhadores americanos estavam filiados a sindicatos, que é uma taxa super baixa até para o padrão americano. E tem diferentes motivos para isso, desde a dificuldade que existe lá nos Estados Unidos para montar um sindicato, que é uma coisa que tem muitas etapas para serem cumpridas e é super difícil de fazer, até questões como os muitos empregos terceirizados que dificultam que os trabalhadores se organizem. Enfim, por esse ponto de vista, os sindicatos não estão super fortes, apesar dessas mobilizações todas que a gente está vendo. Então é uma coisa meio contraintuitiva. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. E para não perder nenhum episódio do Durma com Essa, inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida ou no canal do Nexo no YouTube. Da nova edição do PAC, terminando com a onda de greves sindicais nos Estados Unidos, durma com essa. Com roteiro, produção e locução de Suzana Souza, locução de Conrado Corsaletti, edição de texto e participação de Marcelo Rubissec e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!